Nesse vídeo eu vou trazer para vocês as seguintes questões. Vale a pena investir em CSN Mineração pensando em dividendos? É uma grande barganha da bolsa? Qual o seu preço justo? Será que eu vou investir? Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? Também deixo na descrição e no primeiro comentário fixado o link da plataforma AGF+, e na descrição fica também o link para o nosso site. Vamos falar hoje então a respeito da CSN Mineração, a CMIN3, código em bolsa. A empresa nos últimos 12 meses está caindo ali quase 44%, hoje cotada na casa dos R$4. Só que desde o seu IPO ela está caindo 55%. Aqui já dá um indicativo de que você tem que tomar muito cuidado com o IPO. Geralmente a empresa que está fazendo IPO, seus controladores querem vender a empresa porque ela está num bom momento de ser vendida. E qual o bom momento de ser vendida? Quando está bem precificada, ou seja, quando está cara. E diante de toda essa queda aqui, muita gente se pergunta se CSN Mineração é uma grande barganha, uma pechincha hoje da Bolsa de Valores. O Ibovespa está subindo ali no último mês mais de 17%. E aí muitas ações seguiram esse rally de alta. A própria CSN Mineração também subiu bastante no último mês, 21%. Uma grande recuperação. Só que mesmo assim, no acumulado aí do ano, está caindo mais de 40%. Então será que ela ainda está barata? Olha, a CSN Mineração, que também é chamada como Casa da Pedra, surgiu ali em 1910. Ainda não era a CSN Mineração. Aqui é apenas um comecinho pela aquisição por empresário ali dinamarquês. Em 41 tivemos ali a fundação da CSN, e aí a CSN Mineração era da CSN, uma empresa estatal que acumulava tantas operações de siderurgia quanto de mineração. Em 93 tivemos ali a privatização da CSN, que saiu das mãos do Estado. Em 2006 foi fundada ali a Namisa, que é a Nacional de Minérios S.A., uma subsidiária da CSN. Isso aqui foi, digamos assim, o introito para a criação da CSN Mineração. Já em 2007 a Namisa começa a vender ali minério de ferro no exterior. E aí em 2015 surge a CSN Mineração, que é uma companhia aí que inclui minas e respectivos ativos da Casa da Pedra, Engenho e Pires, direito de operar o terminal portuário Tecar e 18,63% de ações da MSR Logística S.A. Em 2021 ocorre ali o IPO da CSN Mineração, em que a CSN, que era controladora absoluta, vendeu ali parte das suas ações por 4,9 bilhões de reais. IPO no início de 2021. A ação saiu cotada na IPO a 8,50, olha só. E ali era o melhor momento para vender ações, afinal, o preço do minério de ferro estava nas alturas e a CSN Mineração é uma mineradora pura. Ela é a segunda maior exportadora de minério de ferro do Brasil, está entre as 5 maiores do mercado transoceânico, foi obviamente ali um dos 10 maiores IPOs que a Bolsa de Valores brasileira viu até então. Naquele momento, olha só, minério de ferro indo às alturas. Era um momento propício para a venda da CSN Mineração e arrecadar um bom dinheiro com isso. Só que atualmente o preço despencou e o preço tanto da CSN quanto da CSN Mineração também veio junto. E toda essa queda no preço vem acompanhada da piora na perspectiva da demanda chinesa, que é o principal importador do minério de ferro, e o quadro não tende a melhorar tão cedo. O minério de ferro continua caindo aí, com onda de calor na China e problemas ali no setor imobiliário chinês, que vive aí uma bolha imobiliária já há algum tempo. E você sabe, minério de ferro é utilizado em construção civil. Se o setor de construção civil chinês não está forte, se o Estado não está investindo tanto em infraestrutura no momento, acompanhado ainda daquela situação do lockdown, ali em Xangai continua complicada a situação, inclusive pessoas sendo presas em estabelecimentos quando detectados ali, pessoas infectadas com Covid, tudo isso está dificultando venda de minério de ferro para a China, sendo que hoje a China corresponde a 70% do comércio transoceânico de minério de ferro. Então é essencial a compra de minério de ferro da China para que empresas como CSN Mineração e Vale decolem. E esses são os 3 principais minérios de ferro produzidos pela CSN Mineração: granulado, sinterfeed e pellet feed. Mesmo que tenha ocorrido ali o IPO, a CSN ainda controla a CSN Mineração, detendo ali 79,75% das ações, então é a majoritária absoluta aqui. A empresa está no novo mercado, CMIN3, apenas as ações ordinárias são negociadas em bolsa. Os japoneses, obviamente, ele tem uma parte da CMIN e também um pouco da China, tá? O que está efetivamente aí em livre circulação, apenas 8,72% das ações. Vale ressaltar que o fundo ali do preço do minério de ferro foi em outubro de 2021, ele ameaçou dar uma recuperada forte, mas já voltou aqui a cair novamente.
ainda não chegou nesse fundo aqui de outubro, mas também não sabemos até que ponto essa queda aqui não vai continuar e eventualmente até superar, caso a demanda na China não retorne ao normal, os preços dos patamares aqui de outubro de 2021. E, não por menos, as empresas de siderurgia e metalurgia vêm sofrendo muito. Com relação à política de dividendos, a companhia segue uma política padrão de payout mínimo de 25% do lucro líquido ajustado, nada demais aqui. Como ela surgiu ali na Bolsa de Valores num bom momento, vem pagando excelentes dividendos, inclusive no ano de 2022 ali, pagou uma bolada superior ao lucro apresentado nesse ano, mas é porque se refere ao exercício base de 2021, quando a empresa ainda tinha lucrado muito forte. No dia 18 de maio, a companhia aprovou o programa de recompra de ações para aquisição de até 106 milhões de ações da empresa. Então tá com esse programa aí de 18 meses aberto, vai até 18 de maio de 2023. Ela também aprovou ali um processo de emissão de debêntures incentivadas, que são aquelas debêntures com isenção de imposto de renda para a pessoa física e cujos recursos captados são utilizados em setores de infraestrutura. Então são incentivados porque beneficiam a infraestrutura nacional, 1,4 bilhão de reais, e ela promoveu esse endividamento porque a sua alavancagem financeira está muito saudável. Inclusive, o endividamento está negativo, tá? Atualmente ele está negativo, a companhia está com caixa positivo, então conseguiu ali se alavancar. Os resultados do segundo trimestre de 2022 vieram bem mais fracos, né? A companhia teve uma baixa de quase 67% na base anual, comparado com o mesmo período do ano passado. Lucrou ainda assim muito bem, na minha visão, 826 milhões de reais. Dessa forma, como eu falei para vocês, só o que pagou de dividendo 2,5 bi nesse ano, se refere ao exercício anterior, já é maior do que lucrou no corrente ano aqui, né? E o trimestre foi marcado por um aumento no volume de produção e vendas, isso em relação ao trimestre anterior, primeiro trimestre de 2022, apesar, contudo, de uma realização de preços menor em razão da queda do índice de referência do minério, do aumento do custo do frete. Essa parte aqui tende a ser alterada nos próximos trimestres, afinal, houve ali a redução dos impostos sobre combustíveis e isso vai gerar o quê? Também redução do preço do frete. E também do efeito negativo no ajuste dos preços provisionados. Teve ali o que, ó? Retração nos preços do Platts, que é um dos minérios aqui produzidos pela CSN Mineração. Dessa forma, o EBITDA ajustado ficou em 907 milhões de reais, com uma margem interessante de 35,1%. Em relação ao fluxo de caixa livre, isso aqui é muito importante e isso é uma métrica mais importante do que o EBITDA. Por quê? O EBITDA, ele é o lucro operacional, digamos assim, mas ele mede a capacidade da empresa de geração de caixa. Mas o que realmente mostra a geração de caixa livre, caixa operacional, é o fluxo de caixa. E aí por isso que você encontra o EBITDA lá na contabilidade da empresa, no demonstrativo de resultado de exercício, DRE, e o fluxo de caixa você encontra na conta de fluxo de caixa mesmo, tá? Peça orçamentária do fluxo de caixa. E só complementando aqui, a obra de infraestrutura nacional que a companhia irá fazer para a emissão das debêntures incentivadas é a expansão do terminal portuário Tecar, tá? Em que a CSN Mineração, desde quando foi criada, em 2015, teve ali o quê? O direito de operar exclusivamente esse terminal portuário. Então, como destacado aqui pela empresa, justificando a queda nos seus resultados, tanto em EBITDA, receita, etc., ela disse o seguinte, que o trimestre na China foi marcado pela manutenção dos estímulos ao setor de infraestrutura, desempenho abaixo do esperado no mercado imobiliário, inclusive nos Estados Unidos o mercado imobiliário está numa grande bolha, pela manutenção da política Covid-0, que também tem atrapalhado as exportações aqui no país para a China. Além disso, o conflito entre Rússia e Ucrânia, os impactos inflacionários e o aumento de taxa de juros também ajudaram a aumentar as preocupações em relação à demanda por minério e ao fornecimento de energia para países europeus, contribuindo mais um componente de instabilidade para o mercado transoceânico. Nesse contexto, o preço do minério de ferro terminou o segundo trimestre em baixa, retornando aos patamares de novembro de 2021 e sofrendo ajustes ao longo do trimestre. E aí aqui, ó, em relação ao total de produção, a companhia conseguiu produzir bem mais aqui, ó, entre o primeiro trimestre de 2022 ao segundo trimestre de 2022. Claro que houve uma queda na produção em relação ao mesmo período do ano passado. Os estoques de minérios. É muito importante olhar para estoque, porque quanto mais a empresa acumula estoque, isso é um mau sinal. No geral, um mau sinal, porque significa que ela está acumulando ali minério que não consegue vender e isso vai se desvalorizando com o tempo. Houve um aumento nos estoques por causa da queda na demanda. Então isso aqui era mais do que esperado, mas esse aumento não é tão gigantesco assim. Como destaca a empresa aqui, ó, esse aumento no total de estoques teve como consequência ali também maior produção do que embarques esses que foram impactados pelas fortes chuvas registradas no trimestre. Então também teve aqui fator climático influenciando esse aumento de estoque. A companhia fechou o trimestre aí com um caixa de 7,6 bilhões de reais, mais um caixa líquido, ou seja, descontada a dívida de 600 milhões de reais.
em 30 de 6 de 2022, mantendo aí uma alavancagem negativa de 0,12 vezes. E esse aqui é o cronograma de amortização da dívida. Você vê aqui que são dívidas bem baixas e aí a maior amortização desse período vai ser 2023 e 2031. Vale ressaltar ali também que a companhia no período teve ali um controle de despesas gerais e administrativas. Você vê que teve uma queda aqui, tá? Por mais que tenha tido um aumento em despesas com vendas, mas no ano passado foi muito mais, né? Porque o faturamento foi muito maior. Mas essa redução aqui nas despesas gerais administrativas denota que a companhia está controlando custos aqui. Ainda assim, diante da inflação, da pressão inflacionária, o caixa passou a ser, como eu disse para vocês, 600 milhões, quando no ano passado era 1,5 bi. E diante desses resultados mais fracos deste ano, a companhia, junto com a CSN, publicou ali fato relevante, diminuindo a projeção na produção de volume total do minério de ferro, tá? Era mais do que esperado. E aí, cuidado ao olhar aqui o dividend yield da companhia, porque eu disse para vocês que o ano de 2021 foi excepcional, por isso ela pagou tanto dividendo. Então, quando você olha para o corrente ano, que inclusive pegou valores referentes ao exercício anterior, você vai olhar um dividend yield tão elevado. E esse dividend yield também está tão elevado assim porque a ação caiu bastante nos últimos 12 meses. Muito embora no ano passado, ano do IPO, a companhia tenha realizado pagamentos ali trimestrais de dividendos, nesse ano é muito difícil prever isso, já que no próprio estatuto da companhia diz aqui que a apuração pode ser trimestral ou semestral. Então pode ocorrer ali, na minha visão, no máximo 2 pagamentos nesse ano. Acho difícil ter 3 pagamentos, mas pode acontecer também. De qualquer forma, os dividendos serão bem mais retidos. A companhia tem indicadores de valuation aqui descontado, mas ela não tem um grande histórico para a gente poder avaliar, né? Ela negocia a 1,74 vezes o valor de patrimônio, por conta da queda, óbvio que isso está abaixo da média dela, que é de apenas 1 ano e pouquinho. Ela ainda está mantendo uma boa margem líquida, tá? O histórico da companhia, se você pegar desde 2017 aqui, ó, são lucros crescentes, então isso é muito positivo. É uma companhia que cresce, só que obviamente esse lucro de 2021 não será superado pelo lucro de 2022. Portanto, vocês já perceberam que o momento para essas empresas de mineração é bem ruim, mas geralmente para quem segue o Value Invest ou Deep Value Investing, pensa em comprar ações baratas, aproveitando uma oportunidade, e essa oportunidade vem quando essas empresas estão no momento ruim. E elas não estão no momento ruim por erro delas, é por uma situação sistêmica e macroeconômica que está atingindo o mundo inteiro. Então, não é um erro interno da companhia. A companhia está indo bem, e o problema é o mercado. E é aí que, na verdade, se mostra de fato uma oportunidade, porque quando o problema é na empresa, geralmente não é uma oportunidade. Pode ser que a companhia continue em declínio cada vez mais e depois não se recupere, vindo a apresentar até prejuízo. E se você for comparar com a mineradora, temos a Vale, né? Indicadores de valuation. Hoje a Vale tem um PL mais descontado, que é a Semin. Um PVP, no caso a Semin é mais descontada. Na relação EV/EBIT, a Semin está mais barata. E aqui é mais importante do que PL. Dividend yield, obviamente, a Vale ainda ostenta um dividend yield maior. Margem líquida, a Vale tem uma margem maior, tá? Mais de 40%. Margem de Vale é impressionante na minha visão. Por isso que eu coloquei Bradespar na minha carteira. E também porque Semin tem IPO recente, então eu sempre fico ali cuidadoso com isso. O ROI da Vale também é bem significativo. Então você percebe aí que em indicadores de eficiência, a Vale até leva melhor, só que a Semin está um pouquinho descontada em relação à Vale. Mas as duas são excelentes companhias. Você viu aqui que a Semin apenas cresce em lucratividade até, contudo, o ano de 2022, que está sendo bem desafiador. Mas não, respondendo a pergunta do vídeo, dá para investir hoje em Semin pensando em dividendos? Não, porque os dividendos foram não recorrentes. Não caia na armadilha de investir em empresas que pagaram dividendos excelentes, mas que sejam não recorrentes por resultados não recorrentes. E aí você compra a ação no ano passado pensando que ela vai continuar pagando aquele dividendo gigantesco, aí vem o cenário desafiador do ano de 2022, ela não replica esse mesmo resultado, não paga esses mesmos dividendos e você se frustrou na sua carteira de dividendos. Então, é uma empresa que deve compor a carteira de oportunidade, comprar em momentos de cenário desafiador para uma possível valorização e talvez dividendos lá no futuro. Uma companhia mais cíclica, né, se submete ao mercado internacional, como vocês viram aqui, exporta minério de ferro. Mas ela é uma grande barganha da bolsa? Qual o seu preço justo? Olha, a companhia hoje está descontada, mais descontada até mesmo que a Vale, então sim, ela está barata, apesar dessa recuperação de 20% junto com o Bovespa. E qual seria o preço justo dela hoje? Já antecipo que não dá para calcular preço teto em relação à empresa, já que ela não tem ainda um histórico de dividendos superior a 6% que nos faça usar o método do Bazin aqui, mas o preço justo do Graham até é possível. Então você utiliza ali o índice Graham de 22,5, multiplica pelo valor patrimonial da ação e o lucro por ação, que é 0,56, e aí você aplica a raiz quadrada, dá 5,40. Então 5,40 seria o preço justo hoje em Semin 3. Eu diria que até R$ 5
R$4 tem uma boa margem de segurança para comprar CSN Mineração. Por isso, de fato, hoje ela está com desconto. Mas esse desconto vem acompanhado, como eu disse, da queda do preço do minério de ferro e na queda da demanda pela China, que é a maior importadora. Por isso, cuidado, não existe almoço grátis em economia. Toda essa queda vem acompanhada da justificativa do mercado, gerando queda nos resultados da empresa, como você viu ali, né? Então você compra a empresa esperando uma recuperação dos seus resultados. Então tem um preço justo ali de R$5,40 até R$5 é uma margem de segurança interessante, uma margem de erro para você adquirir as ações, não é recomendação obviamente. E se eu vou investir, por enquanto não, apenas sigo de olho na companhia, principalmente porque eu já tenho Bradespar e pelo princípio de evitar ao máximo ingressar em empresas que recém fizeram IPO em bolsa. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você investe em CSN Mineração? Você entende que a companhia está barata? Conta aqui pra mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!